Uma pergunta também bastante recorrente. Professor Jaderson, pode explicar as 5 competências da redação do Enem? Então, o INEP, para facilitar o processo de correção, porque são quase 10 mil corretores, são milhões de redações, 6 milhões de redações aproximadamente, então eles precisam de alguns critérios para que os avaliadores, tantos avaliadores, tenham uma referência, a fim de que um não corrija a redação dentro de determinados preceitos, outro dentro de determinados outros preceitos, com variações ao infinito aí. Então, o INEP, ele apresenta as 5 competências de correção, as redações, elas precisam ser corrigidas de conformidade com isso, os corretores participam de um curso de capacitação, para que possam corrigir de uma forma mais homogênea essas redações, mas por não se tratar de robôs na correção, o que acontece é que há muitas variações, apesar dessas 5 competências. Por quê? Porque indivíduos com formações muito distintas, apesar dessa capacitação, apesar de uma prova de seleção, ainda eles têm que contar com muitos profissionais sem muita experiência, às vezes, sem muita qualificação, porque se a prova for extremamente rígida, vai faltar corretor. Então, existem corretores muito bons aí, mas eles não são a maioria. Não tenho nenhum medo de estar sendo leviano com essa minha afirmação, porque nesses anos todos trabalhando com o Enem, desde a sua primeira versão em 1998, eu vejo falhas e mais falhas no processo de correção, e isso já foi colocado aí na mídia, até hoje, não é novidade. Eles estão tentando melhorar, mas é um processo imenso e não deveria ser assim, deveria ter um ponto de corte, a partir desse ponto de corte nós vamos corrigir as redações, para trás nós não vamos ver não. Mas eles querem dar um respaldo para todo mundo que fez, como proposta de exame nacional. Tá? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, que agora seleciona, né, depois de um tempo passou a selecionar, ele tem esses problemas. Mas vamos lá nas 5 competências. A primeira competência é a adequação da redação, da sua escrita, à norma culta padrão da língua portuguesa. A norma culta padrão não é nada de utilização de tu, de vós, não é isso. De um vocabulário dificílimo, hermético, nada disso. A norma culta padrão da língua portuguesa é o respeito, a adequação a essa norma é o respeito, a regência, concordância, pontuação, grafia de palavras, uso de conectores, conjunções, pronomes relativos, pronomes do caso reto, e vai. Tá? É aquilo que vocês estudam desde a tenridade na escola, mas como acham um saco, vão deixando isso para lá, e aí o aluno vê crase. Por exemplo, a vida inteira ele não sabe ainda usar crase, precisa ainda ficar nos marretinhos, macetinhos, para ver se consegue alguma coisa. Então, norma culta padrão da língua portuguesa é isso. Nós temos de considerar que não basta você acertar tudo em língua portuguesa. Mas a minha redação não tem nenhum erro de gramática e mesmo assim a minha nota foi baixa. Muitos alunos meus reclamam disso aqui comigo. Olha, você não errou nada em termos de língua portuguesa, mas a sua nota de partida é baixa, ou seja, a sua capacidade de escrever em norma culta padrão, ela é pequena. Olha, eu pego aqui um violão e toco uma música com 3 acordes, e toco muito bem uma musiquinha de 3 acordes. Dá para concluir que eu sou um bom violonista? Claro que não, porque a música é muito simples. Agora, se eu pego aqui uma música de alta complexidade, um free jazz, ou um jazz, ou uma música clássica, e apresento aquilo para vocês, mesmo com uma falhinha aqui ou ali,
olha, a minha nota de partida é muito alta. Por quê? Porque eu mostrei que eu tenho domínio da execução daquela música ao violão. Então, não basta acertar, a sua nota de partida tem que ser alta. Vamos ver se isso é verdade? Olha o que está escrito aqui para 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. É excelente domínio. Aí que vem, desvios gramaticais ou de convenção da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Vejam, são duas partes. Uma é excelente domínio. A outra está falando que se cometer eventuais erros, tá, pode ser até perdoado se você não estiver incidindo em recorrência, ou seja, cometendo aquele erro mais de uma vez. Mas tem que ser excelente. Tem que ser excelente. Tem gente que acha, mas se eu errar uma ou outra vezinha, não acontece nada. Se a sua redação não tiver uma nota de partida alta, qualquer coisa puxa para baixo. Aí você vai ficar com 960, 920, desculpa. Você vai ficar com 160, 120, 80. Vai só baixando, porque, veja bem, demonstra bom domínio da modalidade escrita, isso é 160. Demonstra domínio mediano, é 120. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal. Então, isso é 80. Demonstra domínio precário, 40. Então, aqui nós estamos falando de domínio, que é nota de partida. Observem, isso eu quero deixar muito claro. Eu estava assistindo, certa feita, as Olimpíadas, e ginasta solo. E o cara, ele pulou demais, ele foi muito alto, e aquilo foi impressionante. E a nota dele foi, isso era a final, tá? A nota dele foi 9, passou um pouquinho de 9. Aí foi um outro que não pulou tanto, não impressionou tanto, e a nota dele foi muito maior, e esse cara venceu. Aí a comentarista explicou que os movimentos que o primeiro fez eram movimentos simples. Qualquer ginasta faz. Impressiona porque vai muito alto e tudo, e o nível de execução foi excelente. Mas o segundo não. O segundo fez movimentos que poucos ginastas fazem e que tem uma nota, portanto, de partida muito elevada. Ele fez muito bem aquilo que é difícil, o outro fez muito bem aquilo que é fácil. Então, a nota de partida é lá em cima para quem conseguiu executar o que é difícil muito bem. Entendido agora? Ok, então vocês entenderam o que é nota de partida. A segunda competência é o seguinte: o que vale 200 pontos? Vale o seguinte: desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Aqui você vai apresentar conhecimento de diversas áreas. Você vai mostrar que domina história, geografia, literatura, português. Mas o quê? Atualidades, filosofia, sociologia. Você tem um bom domínio. Muitos alunos falam, professor, o que eu devo ler para ter mais repertório? Olha, você andou estudando a vida inteira. É história, geografia, literatura, filosofia, sociologia. Você quer mais o quê? Ah, não, porque eu vou comprar aquele livrinho X e vou fazer aquele curso X de atualidade. Meu caro, preste atenção. Você ficou a vida inteira na escola, você está agora no 3º ano. Ah, mas eu não levei muito a sério, tal. Estuda aquilo que foi dado para você, que você não perde tempo. Não se esqueça daquilo que eu estou sempre falando, mercado. O mercado quer enfiar a goela abaixo de vocês, tudo que ele está produzindo. O fulano é de uma área X, ele quer enfiar a goela abaixo do aluno, que aquilo é importante. Toma, leva, senão você não passa, é o desespero. Semeia a discórdia e o desespero na cabeça de vocês, depois está vendendo. É isso, galera. Olha, quem não sabe disso, não está sabendo disso, tem que avançar. Tá? Então você já tem conteúdo suficiente. Se você não tem, você pode sim, tá? Para efeito
de melhorar rapidamente, assistir umas aulas de filosofia, de sociologia, de alguns pontos assim bem específicos. Olha, tem aí Nova Acrópole, a professora Lúcia Helena Galvão, excelente, maravilhosa, é tudo de bom essa professora, tá? Então vai lá, Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão, aprenda tudo com ela, tudo. Pessoal, a própria prova de redação do Enem vai te dar ali nos textos motivadores inúmeras informações para que você possa saber por onde seguir. Você não vai copiar, porque não é permitido copiar, mas você vai se inspirar, você vai saber por quais caminhos caminhar, porque os textos motivadores estão ali por algum motivo, e justamente para te ajudar nisso. É como se você tivesse uma aula antes da prova. Entendeu isso? Então vamos lá, para a competência 3 agora. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como é que você argumenta? Você pega essas informações todas e consegue transformar isso em um bom texto em defesa de um ponto de vista? Você sabe defender a tese que você apresentou na sua redação? Sabe? Então é aqui que você vai ser pontuado. Também aqui, né? O que vale 200 aí, professor? 200. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto. Então, o tema foi dado e o que está apresentando na sua redação tem a ver com o tema. Por isso que não adianta ficar decorando frasezinhas feitas de fulano, de beltrano, contextos históricos, se na hora você coloca isso de forma equivocada, no desespero, não aprendeu a escrever ainda direito. Entendeu? Então, assim, não dá para ficar remendando, não, galera. Eu tenho que ser sincero com vocês. O meu objetivo aqui é que vocês aprendam, tá? É um negócio sério. Olha só, apresenta fatos, opiniões relacionados ao ponto de vista, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Então, se você fica com aquele esqueminha sempre pronto, cadê a autoria? Eles estão avaliando a autoria aqui da sua redação. Se é um modelinho pré-moldado, que todo mundo está sabendo como é que fica, isso desvaloriza a sua redação. A estrutura, gente, até o INEP já colocou tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. A gente sabe que tem que colocar 2 guias, desenvolve a primeira, a segunda, apresenta a proposta de intervenção, né, completinha, que nós vamos ver aqui no final. Mas tudo isso tem que estar muito bem ajustado, você tem que mostrar que sabe. Ok? Competência 4. O que vale 200 pontos na competência 4? Eu já vou ler direto o que vale 200. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de elementos coesivos. Muito bem. Esses recursos coesivos são o quê? Pronomes, conjunções. Nós temos também repetição de palavras em alguns pontos específicos da sua redação. Tudo que contribui para manter as ideias conexas na sua redação é avaliado aqui. Sobretudo. Porque se você erra uma conjunção, é erro na competência 1 também. Se era para somar e você colocou uma contraposição, então um articulador que indica contraposição, contraste, então você está perdendo aqui, ué. Claro, você não está sabendo usar bem a norma culta padrão da língua portuguesa. Então, cuidado com isso. Saber utilizar os recursos coesivos. Eu decorei direitinho, professor. De início é fundamental observar que, inicialmente, ou a priori, tem gente que gasta o a priori, acha que isso vai fazer com que o avaliador fique louco com a sua redação. Deixa de bobeira. Deixa de ser bobo. Nós precisamos avançar. A sua redação só vai obter notas muito altas se você, além de costurar bem as partes do seu texto, mostrar que sabe escrever. Esse negócio colocado goela abaixo do texto pode, nas mãos de 2 maus avaliadores, até tirar uma nota razoável. Mas você está contando muito com a sorte. Muito com a sorte. E não faça isso com o seu futuro. Então, você tem que apresentar
um repertório diversificado de recursos coesivos. Você vai colocar no início de cada parágrafo. Dentro de cada parágrafo, quando você coloca o ponto, fique atento, porque você tem que utilizar bem os conectores, tem que colocar bem, tem que fazer bem a passagem de uma ideia para outra. E isso, claro, um professor experiente vai te mostrar o tempo todo como você faz, vai fazer com que você aprenda rápido a utilizar isso ao seu favor. E a competência 4, que é a nossa proposta de intervenção. Elabora a proposta de intervenção para o problema abordado. Então, tem proposta de intervenção. Respeitando os direitos humanos. Se você desrespeitar os direitos humanos, você zera. E não precisa ser só na conclusão, não. Em qualquer lugar da sua redação que você desrespeitar direitos humanos, dança, tá? É 0. O que é desrespeitar direitos humanos? É você ofender direitos fundamentais. Você dizer que tem que acabar com a liberdade de expressão, que o indivíduo não deve ser proibido de frequentar culto se ele é preconceituoso, e por aí vai, nós vamos ter uma aula específica para isso. Então, o que vale 200 pontos na competência 5, professor? Elabora muito bem proposta de intervenção detalhada. É a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Você vai apresentar a proposta de intervenção no problema que você apresentou. E ela tem que ser muito bem elaborada e detalhada. Você vai falar o seguinte: quem deve resolver o problema? É o indivíduo? É a família? É a sociedade? É o Estado? É a ONU, porque é um problema internacional? É a OMS? É a OIT, a Organização Internacional do Trabalho? Quem é o responsável? Porque se você tem um problema dentro do seu país, olha, você vai resolver internamente, com as leis do seu próprio país. Você, eventualmente, pode até falar de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, tudo bem. Mas você vai resolver os problemas internos mais com as leis internas, com os recursos aqui de dentro do país mesmo. Tá bom? Então, se você tem um problema de dimensões imensas, mundiais, como o problema dos refugiados, aí você vai apelar para a atuação da ONU também. Então, quem resolve o problema? Olha, é o indivíduo, é a família. Às vezes você tem problema com a criança, o tema está versando sobre os direitos da criança, do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional que já caiu no Enem. Então você pensa na família, você pensa na sociedade, você pensa no Estado, resolvendo os problemas das crianças. Ok? Então, muito bem, detalhamento. Para iniciar é isso. Quem resolve o problema? Agora, o que resolve o problema? O que resolve o problema? Educação vai resolver esse problema? Regras jurídicas vai resolver o problema? De repente é um problema que ainda não tem uma lei especial para ele, como não tinha até pouco tempo uma lei específica para as pessoas portadoras de alguma deficiência física ou intelectual. Então nós temos recentemente, de 2016 para cá, uma lei específica. Entenderam? Mas você tem que pensar o seguinte: o que resolve o problema? É a educação? É uma norma jurídica? É maior fiscalização? É uma punição mais severa? O que resolve? Você vai pensar, então, no que resolve e vai procurar colocar isso na sua redação. Mas o que é, professor? Então, quem resolve, o que resolve, como que eu coloco isso em prática? Como é que vai resolver? Como? Através de quê? Cuidado, gente, para não ficar colocando esse negócio de mesa redonda. É preciso fazer... Vamos colocar um modo de solução exequível. É o que está no manual. Tem que ser um negócio que dê para executar. Por isso que está lá, exequível. Vamos fazer um negócio surreal, não. Isso também eu vou apresentar para vocês diretamente na redação. Tá? Já tem até uma redação aí que vocês podem acessar. Está aí. Tá? Olha, deu trabalho de assistir até o fim. Tá? Então, o que resolve o problema, desculpe, quem resolve o problema, o que resolve o problema, como resolve o problema, e aí você vai com que finalidade nós vamos resolver esses problemas. Nós estamos visando o que no final das contas? Então,
o objetivo de todas essas medidas é fazer com que, e vai e mostra. Entendido? Gente, teoricamente, como eu coloquei aqui, não é difícil de entender, vocês já ouviram isso várias vezes. Estão vendo que isso não é novidade? Mas será que pelo simples fato de o professor falar isso ou fazer uma live sobre isso, vocês vão ser melhores? Veja, isso é bom para quem não sabe. Mas para quem já ouviu N vezes, espera aí, está faltando o quê? Está faltando algum professor que seja experiente, repito, e que vai acompanhar você na produção como um treinador. Eu me coloco aqui como um treinador dos meus alunos. Eu sou treinador dos meus alunos. Eu não faço por eles. E eu não fico aí colocando na cabeça deles, faça esse modelinho, porque modelinho é uma coisa que você faz na primeira, segunda, terceira aula, ele já absorveu isso. Tem aí modelinho, já mostrei para vocês. Ele já absorveu. O restante é montagem de frase até ficar excelente. Ok, galera? Forte abraço. Até a próxima. Tchau.